Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula com Roberto Capobel. Pessoal, muitos de vocês me pediram um pouquinho de ventilação mecânica, né? Cara, pensa num tema que é chato de aprender, chato, né? E a melhor forma de aprender é sempre estando na frente do paciente, tá? Você aprender com o respirador, né? Mas existe o básico, né? O básico que dá para aprender aqui numa teoria, né? Que não dá para aprender em vídeos, né? Porque ventilação mecânica é um erro pensar que é só aprender os parâmetros ventilatórios, né? Quando você tem um paciente em ventilação mecânica, você tem um paciente com duplos circuitos, né? O paciente e o circuito mecânico, né? Artificial, né? Que é próteses, né? Tubo, traqueias, válvulas, comandos e tal. E traqueia e pulmão do paciente. Então, ventilação mecânica, paciente em ventilação mecânica, invasiva no caso, né? Que é o mais importante aqui que vamos ver, porque não invasiva já é um tema para ver mais na frente, tá? Aí você tem que pensar que não é só um respirador, é o paciente. Mas beleza, vamos ver só a parte do respirador. Aí se você alguma vez tiveram comigo para aprender junto ao paciente, ao respirador, beleza. Aí vamos ser bem mais prático e leva tempo, tá? Um professor meu disse assim, você tem que sentar na frente do respirador. Ele não deixava a gente só ficar olhando, tinha que sentar, tá? Não se resolve, não existe esse sacerdote ou o mago da ventilação mecânica, sabe? Aquele que ó, olha, pum, resolve na hora. Não, né? Poucas coisas você consegue resolver assim. As sincronias, a adaptação, como é? A adaptação, a sequenciação é a programação, né, de uma ventilação mecânica protetora não é feita assim, de um segundo para o outro, né? Você tem que ficar na frente do paciente e analisando várias coisas. Mas, ó, vamos ver uma coisa que é importante você entender antes de chegar no respirador, que é o ciclo ventilatório. O ciclo ventilatório é praticamente isso aqui. Esse desenho que eu fiz, né? Um desenhista assim, sério, ficou top, né? Mas, ó, ciclo ventilatório é isso aqui, dividido em 4 fases. Alguns colocam 5 aqui como um começo, um chat, mas são 4 fases, né? Disparo, fase inspiratória, ciclagem e fase expiratória. Vamos ver uma por uma, né? O disparo é o início, né? Onde começa a ventilação. Aqui não estamos falando se é a volume, se é a pressão, se é nada. Isso pode ser tanto faz, né? Aqui inicia, né? Alguma coisa tem que iniciar essa ventilação, né? Ou comandada, ou um reflexo do paciente, alguma coisa vai iniciar, né? Então, inicia, né? Temos toda a fase que vai manter a inspiração, tá? Pode ser até espontânea, né? Mas a gente tá falando de ventilatório, então é ventilatório, mas pode ser até espontâneo também, tá? Mas estamos falando de comandado, de assistido e tal, né? Ventilatório. Temos um disparo, alguma coisa que inicia, a fase inspiratória, a ciclagem, veja que aqui isso é tempo, né? A curva é de tempo, de cá para lá. Tanto o disparo como a ciclagem não mudam em tempo. E o que é a ciclagem? É simplesmente isso, a mudança entre a fase inspiratória e a expiratória. O que quer dizer? Você não fica numa eternidade inspirando e nenhuma eternidade expirando. Chega no seu fim, né? Algum momento, alguma coisa corta. Se você está programando algum programa, né? O limite de volume, o limite de pressão. E se você está respirando espontâneo, é você que corta. Expira, né? Cortou? Expira. Né? Alguma coisa, ou mental, ou espontâneo, tal. Né? Então, essa é a ciclagem, a mudança entre fase inspiratória e expiratória.
alguma coisa vai cortar. E aí chega novamente a expiração, tá? Aí vem a expiração. Dá para ouvir bonito, né? Expiração. Isso é um ciclo ventilatório, tá, pessoal? Isso acontece em todo ventilação mecânica, inspiratória e tal. Alguma coisa dispara a inspiração e alguma outra coisa limita a inspiração, né? E passa para o ciclo expiratório. Então, temos dois ciclos, o inspiratório e o expiratório. Essa curva aqui, quando você esteja olhando um ventilador, esse é zero, né? O que quer dizer? Esse é um fluxo, né? Um movimento de ar chega a zero, né? Aqui não tem movimento, aqui dispara, tem movimento inspiratório, né? Um fluxo lá em cima e alguma coisa dispara para expirar, né? Aqui é negativo, aqui é positivo. Entenderam? Vou reduzir um pouquinho isso aqui para que não atrapalhe, né? Aí, ó, não atrapalha no gráfico. Mas beleza, vamos lá, no próximo. Quando você está no respirador, praticamente um respirador é um ventilador, né? Perdão, respirador somos todos, né? Um ventilador é um conjunto de válvulas, né? Que as mais importantes que ele tem é uma válvula inspiratória e uma válvula expiratória, né? Uma válvula que se abre na inspiração e uma válvula que se abre na expiração. Não tem como não existir. É como se fosse tua boca. Tua boca se abre para inspirar, também se abre para expirar, né? Ou o nariz. Isso é no ventilador, né? Ele tem uma válvula que vai se abrir na inspiração e na válvula que vai se abrir na expiração. Então, aqui, ó, vamos ver no ciclo como que elas funcionam, né? No disparo, né? No disparo, quando começa o ciclo inspiratório, a válvula inspiratória está aberta, né? Veja, essa válvula azul é a inspiratória e a vermelha é a expiratória. E a expiratória está como? Fechada, né? Porque se não, imagina, estariam abertas as duas, não tem como oferecer um fluxo, ou o fluxo não vai ser o que a gente quer oferecer, né, para o paciente. As pressões vão sair, né, se as duas válvulas estão abertas. É óbvio, né, é física. Se você abre a inspiratória, a expiratória que tem que estar fechada, ainda não chegou a fase do ciclo dela, né? Então fez a inspiração e chegou no momento do ciclagem, né? Que eu comando alguma coisa que me fala que começa a expiração, né? Vamos supor, se a gente estava ventilando o volume, chegou no volume de 420, chegou. Agora, se a gente não tem pausa inspiratória nem nada, tem que expirar, hora de expirar, né? Chegou aqui, pum, mudou o ciclagem para aqui, né? Um ciclagem como uma mudança, né? E agora, qual que se abre? A válvula expiratória e a outra se fecha, né? Parou aqui, parou de inspirar, hora de expirar. E novamente, chegou até aqui, fluxo em zero. A outra vez, esse ciclo vai ser diferente de acordo à frequência respiratória, de acordo ao volume, de acordo a várias coisas, né, que muda. Vamos ter essa mudança entre abertura e fechamento de válvula. Praticamente, gente, tudo ventilador é isso. Uma abertura e se fecha a outra. Uma abre e outra se fecha. Isso é um ciclo ventilatório, né? Se você entende isso, você vai entender várias assincronias também, né? Ah, por que não está acontecendo fluxo? Pode ser até um problema, é o que eu sempre falo para meus alunos, né? Pode ser um problema de válvula. Quando você tem um paciente ventilando, né, invasivo na ventilação mecânica, saiba que ventilador, circuitos e paciente é um só. Um só. Então você vai, eu já falei uma vez uma mnemotécnica, mas vou repostar depois,
CHESP, né? Você tem que avaliar todas as coisas, né? O circuito também, né? O paciente, se não é um problema pulmonar, se não é um problema neurológico, se não é um problema da traqueia, circuito, tubo, secreção, né? Se não é um problema de válvulas e se não é um problema dos comandos, né? Para ver qual que é o problema na sincronia, né? Então, paciente ventilado, invasivo na ventilação mecânica, tudo é um circuito só, tudo é um, né? Paciente com ventilador é um, não tem como separar, né? E praticamente o paciente passa a ser essas duas válvulas, né? A de abertura para inspirar e da como é a inspiratória e a expiratória, né? Aberta ou fechada na inspiração, aberta e fechada na inspiração, beleza? Entendeu? Esse fluxo aqui sempre vai ser zero. O que quer dizer o fluxo zero? Não tem a ver com pressões, não tem a ver com volume, tem a ver com que não há movimento do ar, né? Do fluxo de ar dentro do circuito, né? Agora, entenderam isso? Ficou claro, né? Que praticamente a gente tem essas duas válvulas, tá? Duas válvulas que formam nosso circuito, né? Alguma coisa dispara, pode ser o comando que a gente comandou, né? Ou o paciente, né? Um trigger, que a gente fala, né? O disparo do paciente, né? E quem começa o ciclo inspiratório, alguma coisa vai falar, putz, até aqui chegou a inspiração e faz a ciclagem, né, a mudança para o ciclo expiratório, né? Isso pode ser comandado, né, controlado ou só de suporte ou, como se chama, pelo paciente próprio, né, autônomo, né? As modalidades e curvas, né? O básico também, o básico. Aqui só estamos falando da modalidade de curva em volume, né? Mas a impressão seria praticamente o mesmo, né? O que quer dizer? Se eu tenho, se eu estou controlando uma coisa, né? No caso, estamos falando do paciente na ventilação mecânica, né? Você praticamente vai controlar duas coisas, praticamente. Ou o volume que entra, ou as pressões que entram, né? As pressões vão movimentar um volume, e um volume vai gerar uma pressão. Então, você vai controlar um desses dois. Beleza. Se eu estou controlando um volume, tá, nesse paciente, se eu estou controlando esse volume, qual que vai ser a variável, né? Eu estabeleci um volume de 400 ml, beleza? Tá, na respiração. Na inspiração, volume tidal, né? Volume corrente. 400. Agora, qual que vai variar? Qual que vai ser que vai mudar, né? Que vai ter alteração? A pressão, né? Ela pode mudar. Pode precisar por inspiração, né? O paciente tosse justo, faz um broncoespasmo, né? Tem secreção, né? As pressões podem mudar, né? Agora, se eu controlo as pressões, eu estabeleço lá, pressão de 18 para inspirar, né? Qual que pode mudar? O volume. Esse vai ser controlado e a variável vai ser o volume, né? Isso vai sempre, uma vai ser a controlada e a outra vai ser a que vai variar, né? Você pode ver isso no ciclo assim, inspiratório. Se você está controlando o volume, a curva de volume praticamente vai ser igual de onda em onda, de respiração em respiração, de ciclo em ciclo, né? E a que pode variar vai ser a pressão, né? Ah, justo aqui o paciente tossiu, justo movimentou, deixou rígido o tórax, vai variar a curva de pressão, vai aumentar a pressão, né? E vice-versa. E a curva de fluxo, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Não são assim as curvas, né? No respirador, são um exemplo. Curva de fluxo é praticamente igual a qual curva? A essa aqui, né? A do ciclo. Por quê? Porque ela vai medir um ciclo inspiratório, a ciclagem e o ciclo expiratório. É importante que você saiba isso. A única curva que você vai ver no respirador que é bifásica, né, que tem uma parte negativa, uma positiva, uma negativa, é a de fluxo, tá? É a de fluxo. E agora veja aqui que isso era controlado, né? Se eu controlo a pressão, o volume varia. Se eu controlo o volume, a pressão varia, tá? E veja outra coisa aqui. Na pressão,
no fluxo e no volume chega a zero, né? Na pressão pode chegar a zero, mas eu tenho o que se chama PIP, né? Que é a pressão do fim de expiração, né? Então eu consigo manter uma PIP. Então a pressão nunca chegará a zero, né? Ela vai chegar na PIP que eu estabeleci, né? 4, 5, 6, 10, 15, o que for, dependendo do paciente, claro, né? Vai chegar a esse ponto, né? E por quê? Porque o paciente ventilado, né, corre o risco de colapso, de colavar o sistema alveolo-capilar, né? Então, você tem que manter uma pressão de abertura pulmonar, tá? Quando estamos respirando ar ambiente, né, em contato com a pressão atmosférica, a gente não tem uma PIP, né? A gente tem mantém abertos os alveolos e tal, pelo surfatante, né, pela pressão intrapleural negativa, pela pressão intratorácica e tal, tá? Mas na ventilação mecânica precisa uma PIP que é chamada, entre aspas, tá, fisiológica, né? Porque não existiria uma PIP fisiológica, mas uma PIP mais normal e tal, né? Que essa pode ser ajustada de acordo à necessidade. Então, ela vai chegar numa PIP, né? Não vai chegar em zero. Você vai ver que a curva de fluxos de pressão zero sempre vai ficar por embaixo, né? Da pressão, né, no respirador, e nunca vai chegar em zero, ao menos que eu coloque uma PIP de zero, tá? Senão não chega. Dito isso, passamos assistido, que olha que parece igual, né? É igualzinho. O que muda? Isso aqui, né? O que foi isso? Esse foi o disparo, né? O paciente fez uma inspiração, né, negativa, sentiu o Tiger aqui e disparou, né, o respirador ao ciclo ventilatório, né? Aqui não tinha porque era comandado, né, era controlado, e aqui assistido, né? Voltamos lá para que você veja, né? O disparo, fase inspiratória, a ciclagem, fase expiratória, vista aqui, né? Aqui o disparo acontece por um comando, tá? Um comando ventilatório. Não tem bola essa marquinha aqui, que foi um erro do desenho, tá? Mas seria bem essa marquinha aqui pequena, tá? Então, o disparo ali é comandado, é controlado. Eu coloquei frequência, eu coloquei tanto aí, então o tempo, o ciclo ventilatório vai depender do que eu comandei. Diferente aqui, onde eu estou assistindo o paciente, né? Estou dando um suporte. Então, o ciclo, né? O disparo aquele começa por uma pressão negativa, né? Daqui para baixo é negativo, tá? Da PIP para baixo. E aí o respirador entende, aqui temos que começar o ciclo, então vem fase inspiratória, fase expiratória e tal, beleza? Dito isso, passamos a uma coisa interessante. Isso praticamente o que você vai ver, né, nos respiradores, tá? Praticamente. São curvas exemplos, tá? Não é assim, né? Mas é praticamente, para que você veja, uma pressão, sempre vai ter uma curva de pressão, né? Uma curva de fluxo e uma curva de volume, tá? A única que você vai ver que é bifásica sempre é a de fluxo, tá? É a de fluxo, né? Essa de fluxo, né? Vai e volta. E a de volume, né? Que pode ser a de pressão pode mudar, né? De acordo ao que a gente comanda. E a de volume pode mudar. Sinusoidal, quadrada, descendente, em rampa e tal, né? Você pode controlar isso também, tá? Mas eu coloquei isso aqui que é mais bonitinho, né? Mas para o que a gente vai explicar é o importante, né? Veja então, essa curva aqui chega a zero, né? E volta, essa aqui chega a zero, a curva de volume chega a zero e a de pressão, vamos supor que tinha uma PIP de 5 aqui, não chega, né? Chega na PIP, beleza? Essa curva, essa aqui vai em tempo, tá? Anda em tempo, né? Você vai ver que ela vai andando, né? Por ciclo, né? Por inspiração e expiração, né? Por ciclo ela vai andando, né? Tanto a pressão, tanto o fluxo, tanto o volume. Elas vão andando assim simultânea, né? E você vai avaliar o que vai mudando, né? Se você está controlando a pressão,
qual é que vai ser a variável? O volume. E se você estava controlando o volume, qual é que vai variar? A pressão, tá? Então, você vai ver, eu coloquei pressão de 18 e a curva de volume está lá embaixo. Putz, alguma coisa não está me permitindo entrar mais volume. A pressão está entrando, né? A apertura da válvula inspiratória solta um fluxo, né? A uma determinada pressão, né? Tem que distribuir essa pressão. E chegou em 18, mas por X causa, secreção, broncoespasmo, não me deixou ventilar. O volume está lá embaixo. Agora é o contrário. Eu estou ventilando o volume, tá? Estou fazendo volume aqui. Eu coloquei 400 e tal. Um paciente bem relaxado, as pressões vão ser baixas. Agora, um paciente com tórax rígido, broncoespasmo e tal, o volume vai tentar entrar, né? Nem sempre entra, mas vai tentar entrar. E as pressões podem disparar, ir lá em cima, né? E o fluxo. Agora vamos ver. Quando é controlado, essa é a variável, né? Se eu controlo a pressão, e o contrário, se eu controlo o volume, a variável, né, a que vai variar vai ser a pressão, beleza? Olha isso que interessante. Salve esse gráfico aqui, tá? Olha que mudou desse para esse aqui, né? Além das letras, né? Vamos ver que a curva de fluxo mudou. Esse desenho não ficou bom, tá? Porque tinha que desenhar mesmo na mão e ficou meio tremido, mas ó, mesmo que é assim no respirador, tá? Não é uma curva belezinha, né? Mas ó, aqui começou o ciclo, né? Alguma coisa disparou o ciclo. Tem uma fase inspiratória, né? O fluxo vai caindo, tá? O volume vai caindo, né? As pressões vão caindo. Pum, passou para uma ciclagem e começou a fase expiratória. Veja que não terminou. O que aconteceu aqui? Não terminou, gente. Não conseguiu terminar. E já foi ejetada, né, uma fase inspiratória, né? Isso é quando eu estou controlando, né? Não terminou e já começou uma fase inspiratória. E de novo um ciclo, não terminou e começou a inspirar. Isso se chama autopipe, né? Você vai reconhecer uma autopipe aqui, né, no fluxo. Você vai ver que ela, vamos no anterior, chegava a zero, né? A curva chegava a zero, tá? Chegava e aí começava de novo. Na autopipe não chega. O que seria isso? Autopipe, né? Essa é a pipe que a gente comandou, tá? Lá na pressão. Você vê que não muda, não mudou, mas mantém autopipe, né? Vamos supor que aqui tínhamos uma pipe de 5 e essa autopipe a gente pode medir, né, no respirador quanto que é a autopipe que começa aqui até aqui, tá? Ou tem alguns que já calculam e vai dar os dados ali da autopipe, né? Vamos entender o que é uma autopipe, né? Esse é o mesmo gráfico, tá? Onde a gente viu que o ciclo começou em inspiração e a expiração não terminou e já começou um novo ciclo. Aqui o ar entrando nos nossos brônquios. Eu também desenhei essa, pessoal. Bem bonito, né? Um brônquio. Começou a inspiração, tá? E tem que começar depois o ciclo expiratório, né? Inspirou e veja que está saindo, né? O ar, bom, e não terminou, não me deixou terminar a expiração. Aí vem o quê? Novamente, vamos aqui, novamente o ciclo inspiratório, né? E aí, de novo, já estava expirando o primeiro ciclo, aí já vem o segundo ciclo. E aqui, de novo, começou a expirar o segundo ciclo e já vem o terceiro. E isso vai, alta pipe, vai, né? Você não consegue que expirar todo o ar. E acontece o quê? O aprisionamento, né? Conhecido como aprisionamento. O volume que você está injetando no paciente, no fluxo, todo o volume lá dentro, na inspiração, não está sendo injetado, não está conseguindo soltar. Então, gera uma autopipe. Entenderam, pessoal? Entenderam? Super fácil de entender, né? No fluxo, se você acompanhou bem, tá? Se não, volta ali a aula e refecha novamente. Estamos no ciclo inspiratório, tá? Aí mudou, teve uma ciclagem que começou no expiratório, só que não terminou o expiratório,
né? E já começou um inspiratório. É isso aqui. E isso vai, e vai, e vai. E isso gera sequelas, né? Consequências no pacientes graves, tá? Autopip é grave. Aprisionamento de ar, aumenta as pressões intratorácicas, diminui o retorno venoso, aumenta as lesões induzidas pela ventilação e tal, tá? Então, pode dar instabilidade hemodinâmica. Isso. Então, paciente, você vendo uma autopip, você tem que corrigir, tá? E como que eu corrijo, né? Aqui, ó, temos todo o gráfico, tá? O ar entrando, começa a sair, né? Não termina, já começa a entrar o outro ciclo inspiratório, aí começa a sair o segundo e já não termina e começa a entrar o outro, né? Então, veja como corrigir, né? Como corrigir uma autopip. O ideal, né? A gente estava naquela autopip aqui, né? O que está me faltando? O que está me faltando para que se corrija? Tempo, tempo, né? Mais tempo para que minha expiração é mais longa. Aquele paciente depressítico tem o problema é obstrutivo, né? É na expiração. Então tem que ter uma expiração mais longa, né? Então preciso de mais tempo para que meu fluxo chegue a zero, né? Então como eu vou fazer? Diminuir a frequência, né? A frequência respiratória tem que diminuir para que meu fluxo consiga chegar a zero, né? Posso diminuir o tempo que eu inspiro, né? Para que o tempo expiratório seja maior, né? Esse tempo IE tem que estar de 1 para 2,5, 1 para 2, 1 para 3, o que for, né? Posso diminuir o fluxo, né? Se você está ventilando a volume, o fluxo é o tempo que o respirador leva em entregar um certo volume que você comandou. Então, quanto menor o fluxo, também alguns é conhecido como rise time, tá? Rise time. Quando eu tenho menos fluxo, né, é menos tempo que o respirador entrega esse volume. Então, tem mais tempo para quê? Para expirar, né? Se você aumenta o fluxo mais perto de 100, é mais longo. As curvas são mais, né, mais longas, né? Mais tempo. Então, para corrigir, né? E diminuir também a autopip, a PIP extrínseca, você tem que diminuir, né? A PIP comandada para uns 70% a 80% da autopip, tá? Sempre. Então, como vou corrigir uma autopip, né? Tempo, dando tempo para expirar. Vou diminuir o volume, o tempo expiratório, pode diminuir o tempo expiratório, posso diminuir o fluxo, né? Tem que diminuir a frequência, né? Ah, mas se é um paciente hipercapníco, né? Eu preciso muita frequência para lavar. Você vai levar a frequência, né? O que você precisa é volume, né? Volume minuto, né? Você vai ganhar algumas outras coisas, mas leva a frequência até o limiar, ao limite da autopip, né? Você não pode ter uma frequência alta. Eu vejo isso muito, tá, pessoal? Vejo muito isso, eu fico para corrigir isso, não pode acontecer, não pode ser obviado ou tomado como uma coisa de leve, tá? Porque vai levar a uma sequela, a uma descompensação do paciente, né? Paciente hipercapnico, beleza, ventilo, e eu fico na frente do respirador até corrigir os parâmetros, tá? Não é para mexer e volto depois. Eu fico até onde realmente está tudo ok, né? Depois você volta para reavaliar, mas não larga o paciente ali ainda com uma ventilação ruim, né? Com autopip e tal. Você tem que corrigir, né? Então, se eu estou com autopip, preciso de tempo, preciso diminuir a frequência, né? Preciso ganhar, diminuir o tempo que inspira e aumentar o tempo que expira, né? Então, diminui o tempo inspiratório, né? Aumenta o tempo expiratório por si sozinho, né? Ou diminui o fluxo quando eu estou ventilando o volume e o tempo expiratório vai aumentar. E eu mantenho se hipercapnia, tá? Eu mantenho a frequência mais alta possível até o limite da autopip. Beleza, pessoalzinho? O fluxo tem que chegar a zero, né? Aí é onde você corrigiu, tá? Um repassinho assim rapidinho, né? Essas saibas que são válvulas, tá? São válvulas, uma que abre, outra que fecha, né? Durante o ciclo, né? Que eu tenho um disparo, uma coisa que vai disparar
o início da inspiração, né? Pode ser o mesmo paciente ou pode ser os comandos, né? Que vai ser definido pela frequência, por um monte de coisa, tá? Então, chegou o tempo de disparar, começou a inspiração e chegou um tempo que eu comandei, tempo inspiratório, fluxo, o que for, que me falou até aqui e muda, né? O que acontece, a ciclagem muda para o expiratório, tá? Então, uma válvula se fechou e se abre a expiratória. Aqui se abriu a inspiratória, está fechada a expiratória. Aqui se abriu a expiratória, tá? E se fechou a inspiratória, tá? E as curvas, né? Quando você controla e assiste, e as modalidades, isso vai ser praticamente o mesmo, né? Sempre vai ser a variável tempo para lá, né? Quando você controla o outro vai ser uma variável, né? Se você controla a pressão, a variável vai ser o volume. Se você controla o volume, a que vai variar vai ser a pressão. E a autopip, pessoal, é importante que você conheça, né? Que muitas vezes isso é comum ver e não é corrigido a tempo e tal. E depois a paciente descompensou, bradicardizou, parou, que será, estava bem. E aí estamos com uma autopip lá ciclando a tempo, aprisionando o ar, né? Que é isso que acontece, isso é a autopip, tá? Então, pode ser que sejam parâmetros no ventilador que você precisa corrigir, né? Lembrem que é todo um, ou pode ser coisas no paciente, broncodilatadores, relaxar a musculatura, pode ser, sei lá, secreções, hiperreatividade brônquica, são várias coisas que você precisa avaliar. Não é tudo no respirador, pode ser o paciente. Então, quando você tem o paciente ventilando, tudo é um, né? Paciente, circuitos e ventilador e comandos, tá? Então, você para corrigir uma autopip, no ventilador sim, mas no paciente também, né? Diminuir a frequência, diminuir a PIP comandada para um 70% da PIP extrínseca, tá? Dar mais, diminuir a frequência, diminuir o tempo inspiratório ou o fluxo quando é volume, né? E tentar que o fluxo chegue a zero. Também existe aquelas curvas de loop, né? Que são um quadradinho e são umas curvas circulares, né? Loop. E o que você tem que ver na curva de fluxo é que ela se beija na ponta, né? Ela sai de um lado e a outra ponta tem que chegar ali. Mas se só olhar essa ponta aqui, ela tem que chegar a zero, tá? Beleza, pessoal? Uma aulinha ali de uma meia hora. Acho que dá para entender. Senão depois vamos repassar tudo isso, tá? Porque é importante. Manda aqui as perguntas, as dúvidas, né? Escreva. Que dúvida? Que pergunta? Para você, a gente conseguir tirar essas dúvidas, né? Sanar, repetir, porque isso não se aprende rápido, não se aprende fácil. Isso é o básico, tá, pessoal? Estamos falando de basiquinho, um problema que é a autopip e os modos ali básico e as curvas, né? Existe um mundo ali na ventilação mecânica, né? Mas sabendo isso, depois a gente interpreta perante o respirador. Você não tem que ter decorevas, né? Isso você tem que ser um raciocínio de coisa que acontece com o paciente, né? Que são válvulas que abre e fecha, que tem um ciclo, né? Isso é fisiologia, tá? E que vai formar curvas, né? Uma vai controlar, a outra vai variar, né? E autopip, pessoal, uma coisa que você tem que corrigir, que nesses desenhos, salve esse desenho ali, uma coisa que você tem que memorizar. Belezinha? Tamo juntos. Ali, manda um abraço. Se inscreva ali no canal. Se inscreva, eu tô começando a postar as aulas, tá? Se inscreve ali. Manda esse vídeo para alguém, salva, que você repete e analisa. Estuda novamente, faz rabisco para você entender. Não é uma coisa que se aprende de um dia para outro. Beleza, pessoal? Tamo juntos. Um abraço. Tchau, tchau.